Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Então, como o Cauê falou, hoje nossa ideia é falar um pouco sobre leis de incentivo, né? Mas dar um panorama geral do que são as leis de incentivo, como que elas funcionam, assim, e também compartilhar algumas experiências que eu tive recentemente com projetos culturais. Compartilhar a tela com vocês, que é o guia que eu utilizo, né, para conduzir essa noite. E quero muito que a gente possa interagir também. Em alguns momentos vou pausar aqui as telas para que a gente possa conversar um pouquinho. Quem quiser ir colocando comentários no chat, fica à vontade, que daí em algum momento a gente vai fazendo essas trocas, tá bem? Então, a aula de hoje é sobre projetos e leis de incentivo. Aqui um pouco da minha trajetória, né? Eu sou jornalista de formação, com especialização em produção cultural. Trabalho desde 2009 com projetos culturais, né? Sempre mais dedicada a essa parte de gestão de projetos de leis de incentivo e editais mesmo, né? Nessa função mais burocrática e administrativa. E aí, na minha trajetória, pude participar de uma série de coisas, desde circulação de espetáculos, projetos relacionados a patrimônio histórico, grandes eventos, como foi o caso do Festival de Cinema de Gramado, Festival Porto Alegre em Cena, que eu trabalho até hoje, Porto Alegre Jazz Festival, né? Os espetáculos da Esbórnia contra a Traca, que são a sequência do Tangos e Tragédias, são os nomes assim mais conhecidos, digamos assim, do público, dos projetos com os quais eu trabalho, mas felizmente tive assim a oportunidade de trabalhar com uma série de projetos em diversos segmentos, né? E sempre com esse foco mesmo de leis de incentivo. Aí só trazendo alguns conceitos aqui para abrir o que a gente vai falar, né? Ontem o Cauê falou bastante dessa parte inicial de projetos, né? Então, o que é o produtor cultural? A gente, né? A pessoa que mobiliza recursos, mobiliza infraestrutura, pessoas, né? Atua em diversos segmentos e também elabora projetos, como é o meu caso e como é o caso de muitas pessoas aqui. Claro que nem todo mundo precisa exercer todas as funções. Algumas pessoas executam uma parte, como é o meu caso, né? O perfil do produtor, então, né, nessa prática organizacional, é a pessoa que tem essa facilidade de organizar coisas, né, de prever problemas, de encontrar soluções, de perceber alternativas, de conseguir lidar com pessoas, né, fornecedores, que tem bastante criatividade e essa capacidade de gerir e administrar. Algumas pessoas vão ter mais habilidades em algumas áreas, outras pessoas em outras, né? Como é o meu caso, que trabalho mais nessa parte administrativa, eu não trabalho tanto na parte criativa, né? Então, eu acabo me juntando a outras pessoas que têm os seus projetos criativos e acabo assumindo essa função mais de organização, de gestão. Então, o que é um produto cultural, né? Que é produto cultural, aquele bem que a gente gera com um projeto, né? Então, pode ser uma obra literária, um filme, um álbum de música, um espetáculo, uma exposição, um festival, uma apresentação, né? Circulação, feira, eventos em geral, restauro de um patrimônio. Então, é aquilo que a gente vai gerar a partir do nosso projeto. É o produto cultural. E aí a gente vai encontrar várias formas de viabilizar os nossos projetos, né? Ontem o Cauê falou dos editais, tanto governamentais como de empresas privadas. A gente consegue viabilizar também através de patrocínios diretos, apoios, parcerias. A Pri amanhã vai falar sobre financiamento coletivo, que não está descrito aqui, mas é uma das formas da gente viabilizar projetos. E eu vou falar sobre leis de incentivo, né? Que é um desses formatos. Vamos falar um pouquinho da nossa famosa Lei Rouanet, que muita gente já ouviu falar, muita gente já ouviu falar bem, muita gente já ouviu falar mal. Independentemente do que as pessoas pensem sobre leis de incentivo,
Eu costumo dizer que muita gente já se beneficiou de lei de incentivo sem saber, porque mesmo que a gente não tenha sido contratado para um evento, muitas vezes a gente foi a um evento que foi pago com lei de incentivo, né? Que aquele artista que estava no palco estava lá sendo pago com lei de incentivo. Então a gente não pagou um ingresso às vezes, porque essa lei de incentivo viabilizou aquele espetáculo. Então eu costumo dizer que muita gente já usou a Lei Rouanet sem saber, né? Então, o que é a Lei Rouanet, né? Ela é um mecanismo de incentivo fiscal à cultura, né? Quando a gente inscreve um projeto na Rouanet, a gente não recebe um dinheiro diretamente do governo. Como é que funciona? A gente aprova um projeto e a lei nos dá a possibilidade de buscar empresas com imposto de renda. E essas empresas vão nos destinar parte do seu imposto devido. Então, no caso de pessoa jurídica, aqui de empresa, a gente está falando de 4% do imposto delas, elas vão poder nos destinar. E também serve para pessoas físicas, 6%. Então, válido para empresas que têm base no lucro real, né? Então, são grandes empresas e pessoas que fazem a declaração completa do imposto de renda, não a declaração simplificada. Quem pode inscrever projetos? Então, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Né? No caso das pessoas jurídicas, o que tem que acontecer é que essa pessoa jurídica, no seu cartão CNPJ, né, no seu cadastro, ela tem a finalidade cultural de acordo com aquele projeto que eu vou inscrever. Então, se eu vou inscrever um projeto de música, eu tenho que ter lá a minha documentação como uma produtora de música. E assim, independente de cada área, né? Para vocês conhecerem um pouco aqui o que é o sistema Salic, que é onde a gente entra para cadastrar projetos. O link é salic.cultura.gov.br e essa é a cara do Salic. Não é nada assim super complexo, né? O sistema para cadastrar. Sugiro que em algum momento vocês entrem lá, façam um cadastro com o CPF de vocês, deem uma olhada como é que funciona. Aqui os documentos que são necessários, né, para fazer o cadastro, né? Então, pessoa física, documento de identidade, relatório de atividades culturais, as certidões negativas, que a gente falou ontem, né? O Cauê falou sobre as negativas, que são aquele documento que comprova que a gente não tem nenhuma dívida com a administração pública, em qualquer esfera, né? Municipal, estadual, federal. E no caso de pessoa jurídica, daí precisa de um pouco mais de documento, né? Porque pessoa jurídica realmente tem, né? CNPJ, o ato constitutivo, ou contrato social, ou certificado da MEI, os dados de quem é responsável pela empresa e o relatório de atividades culturais, que seria tipo um portfólio. Aí, enquadramentos, né? Acho que antes de começar aqui, a gente estava falando um pouco como alguns tipos de projetos de leis e editais precisam que a gente enquadre assim nosso projeto dentro de uma caixinha para que ele caiba na lei, né? É um pouco do caso da Lei Rouanet. Por que acontece? Ela tem tipos de projetos que enquadram nessa caixinha que é o artigo 18. O artigo 18 ele vai dar para a empresa que nos patrocinar 100% de abatimento daquilo que ela nos doar. Então, digamos que ela nos doe 50 mil reais do seu imposto de renda, esses 50 mil ela vai abater do seu imposto. Só que aí o meu projeto precisa estar dentro de um desses segmentos culturais. E aqui tem muitos segmentos, né? Artes cênicas, livros, exposições, produção de cinema de curta e média metragem, patrimônio. O que a gente não vai ver aqui? Música popular cantada, não enquadra aqui. E também produção de filme de longa-metragem, não enquadra aqui. Entre outras coisas, artesanato também não enquadra aqui. Aí vocês vão me perguntar, não pode cadastrar um projeto de música popular cantada na Rouanet? Pode. Só que aí esse projeto não vai ter esse enquadramento e não vai dar os 100% de abatimento para o patrocinador, vai dar só 30% de abatimento. Os outros 70% ele teria que tirar do bolso dele.
E aí isso torna muito mais difícil a gente captar esse recurso junto com uma empresa, né? E aí, na Lei Rouanet, a gente tem uma série de critérios que eu trago aqui, de regras, para a gente inscrever um projeto e aprovar, que são coisas objetivas, né? Que são questões objetivas e que a gente vai ver também em editais, às vezes, essa solicitação. Então, eu trago aqui alguns exemplos para a gente entender o que a gente precisa cumprir para cadastrar um projeto. Então, uma das coisas é a acessibilidade. E na Rouanet diz assim, a gente tem que ter acessibilidade de tudo, para todos os tipos de deficiência. Então, desde o acesso físico, com rampa ou com elevador, no espaço onde a gente for realizar o projeto, interpretação em Libras, né? No caso aqui era um debate, né? Então tinha interpretação em Libras. Audiodescrição, em alguns casos, que nem aqui é Festival de Cinema de Gramado, né? Acesso a pessoas com deficiência visual. Esse caso aqui era uma exposição, então foi colocada uma obra tátil e um piso tátil também, né? Nesse caso, essa exposição não teve tanto público de deficientes visuais, mas o que se fez foi um processo educativo assim, com a comunidade para entender a necessidade dessas medidas de acessibilidade, né? Então, assim, são alguns exemplos, mas poderia ser citado outros, né? O que eu gostaria, assim, muito de reforçar nesse sentido da acessibilidade é que muito mais do que fazer uma medida de acessibilidade, muitas vezes a gente precisa formar a plateia para essa acessibilidade. Então, não adianta eu colocar lá as libras se ninguém da comunidade surda souber que vai ter um intérprete de libras lá naquela atividade, né? Então, a gente precisa muito entender como divulgar, para quem divulgar, de que forma. Às vezes, os próprios intérpretes auxiliam nisso, né? A mesma coisa a audiodescrição. A audiodescrição hoje é uma coisa que até ela é um custo bastante expressivo dentro do projeto. Então, é importante que a gente faça esse processo de formação de plateia. E isso, trazer as pessoas, às vezes, é quase ir lá buscar pela mão, né? Porque vocês imaginem que é um público que a gente não tem tanto contato, às vezes, né? Então, uma vez eu estava falando com alguém sobre isso, uma pessoa que tinha um relacionamento com outra pessoa que era da comunidade surda. Ela me disse assim, sabe por que ele não vai, às vezes, numa peça de teatro? Porque ele tem receio de chegar lá na porta e precisar ir no banheiro e ele não vai conseguir se comunicar com ninguém para entender onde fica o banheiro. Então, aí a gente percebe que são profundas essas questões, às vezes, para a gente resolver no campo da acessibilidade, mas é necessário, querendo ou não, é um público que a gente tem para formar e para trazer para os eventos, para a produção cultural, né? Outra questão que tem dentro da Rouanet e que eventualmente a gente vai ver dentro dos editais também é a democratização do acesso ou ampliação do acesso. Também tem outros nomes, né? Acho que tem um edital da Secult agora que pede um descritivo sobre o acesso universal à cultura, né? Porque acontece, às vezes a gente até pode dar acesso gratuito a todo o nosso projeto. Não quer dizer que qualquer pessoa vai acessar ele, né? Porque tem a pessoa lá da comunidade, da periferia, que não vai conseguir ir até o centro da cidade ou ir se deslocar até um teatro para acessar nosso produto cultural, ou nem vai se sentir parte daquilo. Então, muitas vezes, a gente democratizar o acesso, ampliar o acesso, dar o acesso, é muito mais do que realizar uma atividade gratuita. É a gente oportunizar ou fazer com que aquelas pessoas tenham uma experiência real com isso. Que pode ser, às vezes, eu convidar uma entidade e fornecer um transporte para levar, né, esse público para dentro de um teatro, né, para uma atividade nossa. Disponibilizar, às vezes, esse conteúdo em um outro formato, fazer uma outra ação, ir para dentro de uma escola e realizar uma atividade, né? Mas é importante a gente pensar que nem sempre só dar o acesso gratuito é democratizar,
porque a gente tem outras barreiras, às vezes, de acesso, que não são só o custo, né, só o valor do ingresso. Na Lei Rouanet, também pede uma contrapartida social, que nesse caso aqui eles descrevem como uma ação para estudantes de escolas públicas. Então, além de tudo que eu fizer dentro do meu projeto, além do meu produto principal, eu tenho que fazer uma coisa voltada para a escola, que pode ser lá dentro da escola ou pode ser em algum lugar trazendo a escola para participar disso. Que é uma medida assim de formação de plateia mesmo, né? E eles dizem que tem que ser uma atividade formativa, então uma oficina, uma palestra, um bate-papo, dentro desse campo da arte. Qual o desafio que a gente tem hoje, podendo fazer muito mais coisas digitais do que presenciais? O desafio hoje é porque a gente... Na internet parece tudo muito fácil, mas às vezes não é para uma criança de uma escola pública, né? Então, assim, às vezes fazer com que uma turma inteira esteja online naquele momento que a gente quer transmitir uma atividade nem sempre é tão simples. Ao mesmo tempo, né, a gente tem muitos professores, escolas precisando cada vez mais de conteúdo artístico, né, dentro da sua rotina. Então, a gente tem que pensar em como equilibrar essa demanda e essa dificuldade de acesso ao mesmo tempo. Como funcionam as etapas de avaliação quando eu cadastrei meu projeto, né? Fiz lá meu projeto bem bonito, cumpri todos esses requisitos que eu falei aqui de democratização do acesso, de contrapartida social, de acessibilidade, descrevi lá meus objetivos, como o Cauê explicou ontem como é que faz, fiz minha justificativa, né? Cronograma, inseri tudo isso no sistema, planilha orçamentária. Submeti meu projeto. Ele entra numa primeira etapa, que é a etapa de análise de admissibilidade. O que significa a análise de admissibilidade? Um técnico lá da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura vai conferir se eu cadastrei todos os campos como tinham que ser cadastrados, se eu estou cumprindo a lei. Se eu não tiver completado algum campo como deveria, ele vai mandar uma diligência. Diligências às vezes são muito temidas, porque parece uma coisa assim muito misteriosa, né? Mas na verdade é só um rito burocrático para que a gente ajuste alguma coisa dentro do projeto, né? E normalmente vai vir ali descrito que a gente tem que ajustar. Às vezes vem numa linguagem meio dura, assim, que parece que é uma coisa muito difícil, né? Mas a gente tem que analisar só o que eles pedem e ajustar. Quando eu tiver tudo ajustado, eles vão, então, passar para uma segunda etapa, que é nos dar um número de PRONAC, que é o número do projeto, e aí ele é publicado e autorizado a captar recursos. Então, nessa fase, é a fase que eu vou poder ir lá bater na porta das empresas e pedir o dinheiro para investir no meu projeto. Digamos que eu tenha cadastrado um projeto de 100 mil reais. Preciso captar 100 mil reais para conseguir executar? Não. Para executar, eu preciso de pelo menos 20%. E aí eu vou poder adaptar o meu projeto a essa realidade do que eu captei. Então, digamos assim, cadastrei um projeto de 100 mil, mas captei apenas 20. Posso começar a executar. Vou poder começar a mexer nesse projeto. Mas aí eu vou definir se eu quero adaptar ele para esse tamanho, como é que eu vou fazer, né? Tem essa etapa que é a etapa justamente de adequação, né? Eu posso optar tanto por diminuir o meu projeto já nessa etapa ou seguir captando depois. Adequei o projeto para o tamanho que eu imagino que ele vai ter, ele passa para uma segunda análise, né? E aí ele vai analisar esse projeto a partir dessa adequação. Depois disso, ele vai passar para a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, e aí vai dar autorizada a execução. O que significa dar autorizada a execução?
o recurso vai ser liberado para que eu movimente a conta bancária. Então, só para a gente entender, assim, quando a gente está falando de recurso de lei de incentivo, é um recurso que não cai na nossa conta bancária normal. O Ministério vai abrir uma conta, vai abrir 2 contas no nome da nossa pessoa física ou jurídica, né? Dependendo de onde a gente escreveu o projeto. Uma conta onde vai entrar todo o recurso, e aí quando eu atingir esses percentuais de captação, esse recurso vai para a conta movimento, que é onde eu vou pagar todos os fornecedores. Então, assim, é uma separação muito clara, né, da nossa outra vida financeira, da vida financeira de um projeto, né? Aquele recurso só pode ser usado para as rubricas que eu cadastrei na minha planilha orçamentária lá do projeto. Então, digamos assim, ó, eu fiz o projeto de 100 mil reais, eu disse que eu vou gastar 5 mil em locação de equipamentos, 2 mil reais para pagar um outro prestador de serviço, vou gastar 10 mil em comunicação. Cada um desses itens eu só vou pagar dentro desses limites que eu estabeleci quando eu cadastrei o projeto. Só para a gente entender essa separação do que é uma coisa e do que é outra, né? Vou parar aqui um pouquinho para ver se vocês têm dúvidas. Alguém pergunta aqui, vai ser disponibilizado o slide? Sim, vamos disponibilizar. Circo entra dentro das artes cênicas. Então, enquadra também no artigo 18. Eu tenho uma pergunta, Daniela. Sim, claro. A Lei Rouanet, geralmente, ela é para projetos, assim, grandes, assim, com um orçamento de 100, 50 mil, ou também orçamentos pequenos, assim? A gente pode estar botando... O meu projeto não tem tanto, não é um orçamento tão grande. Eu posso estar tentando ou é uma coisa maior, assim? Pode tentar dentro do valor que for a tua realidade. Eu falo 100 mil porque é um valor redondo para eu calcular e te dizer que 20% é 20 mil reais, muito mais nessa lógica do que qualquer outra coisa. Mas se tu quiser fazer um projeto que custe 10 mil menos, pode cadastrar. Às vezes vale tu ver com a empresa que tu talvez assim teria interesse em patrocinar, porque de repente ela vai ter um recurso para te disponibilizar maior, né? Então, mais é nesse sentido, mas é de acordo com a tua realidade do projeto que tu quiser cadastrar. Entendi. E essa coisa de patrocínio com empresa, eu tava vendo eu tava trabalhando eu sou artista de rua, tava trabalhando na rua, aí teve um mágico que me falou que ele estava sendo patrocinado assim, mais ou menos, pela Uber. Uhum. E ele trabalha na rua, e aí ele falou que a Uber ele podia usar para voltar para casa ou ir trabalhar na sinaleira, né? Só de Uber, assim. Então, aí eu fiquei pensando, né? Como é que ele. Aí ele falou que ele era produtor cultural, aí que ele conseguiu isso. Aí eu fiquei pensando como acessar essas empresas, né? E aí é por e-mail mesmo, será? Assim, mandando o seu projeto por e-mail? Será que é assim? Entrando em contato, descobrindo quem analisa projetos dentro da empresa. Às vezes vai ser no setor financeiro, às vezes vai ser no setor de marketing, né? Porque o projeto, às vezes, ele é um produto de marketing para as empresas, né? Porque eu vou divulgar o projeto, eu vou estar divulgando o nome dessa empresa. Então, às vezes depende, às vezes é setor contábil, financeiro, às vezes é setor de marketing, às vezes é a própria direção da empresa. Mas é tentando mesmo, é fazendo contato. Aí depois eu vou chegar num campo ali que eu falo um pouco sobre o material de apresentação, que a gente, né, desenvolve para apresentar para as empresas e explicar por que é importante investir no meu projeto, né? Mas a forma Legal. é essa mesmo. Uhum. Tá bom. Obrigada. Alguém mais com dúvidas sobre essa etapa? Ou sobre outras coisas? Vou seguir aqui então, vou falar um pouco sobre a Lei Estadual de Incentivo à Cultura aqui do Rio Grande do Sul. Não sei se tem pessoas de outros estados, né? Mas vou falar aqui um pouquinho do nosso mecanismo, que às vezes é semelhante também com outros mecanismos, né, de outros estados. Então, nossa Lei Estadual de Incentivo, né, que é o Procultura RS,
é um mecanismo que trabalha a partir do ICMS, né, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, que é um imposto estadual, né? E aí as empresas podem abater 100% do que elas patrocinarem, né? O volume que elas podem, o percentual que elas podem investir no projeto é de acordo com uma tabela. Então, depende do imposto que ela deve, né, por mês, é o que ela pode, ela tem um percentual dentro daquilo, às vezes é 15%, às vezes é 20%, ela pode investir em projetos. E aí, dentro do que ela investir, ela vai poder abater 100% do seu ICMS. Porém, ela tem uma contrapartida. Uma contrapartida que é um valor extra que ela precisa destinar ao Fundo de Amparo à Cultura. Essa contrapartida, dependendo do segmento do projeto dela, é de 5% ou 10%. O que isso significa? Se uma empresa doou 10%, doou 100 mil para o meu projeto, que é um evento, outros 10 mil ela precisa destinar ao Fundo de Amparo à Cultura. E esses outros 10 mil ela não vai tirar do imposto, ela vai tirar do seu recurso próprio. Quem pode inscrever, atualmente a normativa da LIC estadual aqui permite só pessoas jurídicas, né? Pessoas físicas não podem inscrever projetos nessa atual regra. Aqui, então, a cara do Sistema Procultura. O link é procultura.rs.gov.br. Uma coisa que eu queria comentar também é que o ICMS é um imposto que as empresas pagam por mês. Então, às vezes, elas até têm um volume menor, mensal, né? Às vezes a empresa vai ter 5 mil por mês, mas elas podem pagar parcelado também, né? Então, 5 mil esse mês, 5 mil no mês que vem, e aí vão compondo a verba desse projeto. Ou eu posso fazer um projeto de 10 mil, não tem problema. Posso cadastrar lá. Cadastro de proponente, então bastante semelhante com a Rouanet, né? CNPJ, ato constitutivo da empresa, documentos do responsável, certidões negativas e o portfólio. Aqui, então, eu trago a diferença dessa contrapartida, né? Essa contrapartida vai ser de 5% quando eu estou falando de patrimônio e construção de espaços culturais, né? E para todos os outros casos, essa contrapartida é de 10%, que hoje eles chamam de artes e economia criativa. Aqui não tem que nem lá na Rouanet, que faz uma diferenciação entre segmento cultural. Aqui cabem todos os segmentos culturais sem distinção, cabe artes integradas, então posso fazer projetos que trabalhem em mais de um segmento ao mesmo tempo, não tem problema, né? Artesanato, todas as música popular cantada, todas enquadram aqui e tem o mesmo peso, digamos assim, né? Etapas de avaliação. Então, vocês viram que aqui eu não tenho nenhum critério objetivamente de democratização do acesso, de acessibilidade, mas a gente vai ver agora nas etapas de avaliação por que isso é importante também. Quando a gente submete nosso projeto na Lei Estadual de Incentivo, ele passa por uma primeira análise que é dentro da Secretaria Estadual da Cultura, né? Que vai identificar a mesma coisa, assim, se o nosso projeto, se a gente cumprir os critérios da lei, se a gente preencheu todos os campos corretamente, se as informações têm coerência. Se não cumpriu, a gente vai receber uma diligência para ajustar o projeto. Quando a gente cumpre tudo, esse projeto é encaminhado para o Conselho Estadual de Cultura. O Conselho Estadual de Cultura, né, então, é formado por um grupo de pessoas de diferentes áreas da cultura, diferentes segmentos, indicadas por entidades da sociedade civil, né, que vão analisar os projetos. Então, esse projeto vai chegar lá, vai ser distribuído para um dos conselheiros, que vai fazer uma análise sobre o nosso projeto. Essa análise, ela obedece critérios objetivos, né, de coerência de orçamento, de coerência de informações,
e obedece também critérios subjetivos. Por quê? O recurso que a gente tem no Estado para destinação, para projetos, para leis de incentivo, ele é amplo, mas ele é limitado. Então, a gente tinha até o ano passado 35 milhões por ano para todo o Estado em projetos de incentivo fiscal. Esse valor foi aumentado recentemente para 41 milhões e agora ele é 56 milhões. E todos os anos esse volume ele é gasto integralmente em projetos, ele é utilizado integralmente em projetos. Então, o que acontece? Os conselheiros eles têm que avaliar o mérito e relevância cultural do projeto. Eles têm que definir quais projetos merecem ou não receber o incentivo do Estado para captar recursos. Então, pode acontecer, né, de eu ter um projeto, mas se o conselheiro entender que ele não tem relevância para a sociedade, ele pode não aprovar. Então, quando a gente está falando da lei do nosso Estado aqui, a gente está falando de uma análise muito mais subjetiva, né? Porque lá na Rouanet essa análise ela se estabelece a partir de critérios objetivos, então eu tenho que cumprir a regra de acessibilidade, eu tenho que cumprir a regra de democratização do acesso, mas são critérios objetivos. Aqui a gente está falando de uma subjetividade. Então, embora não tenha na instrução normativa lá, que é obrigado a cumprir medida de democratização do acesso, ou que eu sou obrigada a cumprir medida de acessibilidade, isso vai ter um peso no momento da avaliação pelo Conselho Estadual de Cultura. Porque entre um projeto que não dá benefício para a sociedade e um outro que dá, os conselheiros vão ter tendência a aprovar projetos que tenham mais relevância, né? Então, funciona, às vezes, semelhante a um edital. Então, esse conselheiro vai analisar o nosso projeto e vai definir, esse projeto merece, então ele é recomendado para avaliação coletiva. Então, ele não merece, ele não é recomendado para avaliação coletiva. E aí, todos os dias, o conselho faz reuniões que são transmitidas pelo Facebook, a gente pode acompanhar, inclusive, onde eles deliberam sobre os projetos. A gente pode ouvir todas as manhãs, às 10 horas, no Facebook do conselho. E aí, o conselheiro relator lê o seu relatório e os outros conselheiros votam a favor ou contra aquele relatório. Então, se o conselheiro tem maioria de votos, o relatório dele é acolhido, né? Então, o projeto é aprovado ou não. Ou se os conselheiros acham que não, o conselheiro estava enganado a respeito daquele projeto, aquele projeto era bom e merecia ser aprovado, ou não. Eles acham que aquele projeto não era bom e não merecia ser aprovado, né? Eles não concordam com quem relatou. Eles votam contra e aí esse projeto é redistribuído para um outro conselheiro dar o seu relatório. Então, assim, é um pouco complexo, mas tem essa análise de mérito que é importante a gente avaliar. E aí deu tudo certo, o conselheiro achou que o nosso projeto merece, que ele é recomendado. Os outros conselheiros concordaram, deram como aprovado. Meu projeto foi dado como prioritário, né? Quando ele tem a aprovação final lá, ele é dado como prioritário. Então, dentro de todos aqueles projetos do Estado, esse é o que merece receber o incentivo do Estado. Ele é autorizado para captar recursos. E aí eu posso ir lá atrás das empresas que têm ICMS para destinar para o meu projeto. Captei os recursos, né? Faço os procedimentos para a secretaria liberar a execução do projeto. Aqui a gente também trabalha com uma conta exclusiva para movimentação. A diferença é que não é aberta automaticamente pela secretaria. A gente tem que abrir uma conta exclusiva. Antigamente ela era no Banrisul, agora ela pode ser em qualquer agência bancária. Então, a gente abre uma conta só para movimentar os recursos desse projeto, também de acordo com aquilo que a gente aprovou dentro da nossa planilha orçamentária. Então, esse é o formato da LIC. Vou parar aqui de novo para ver se tem mais dúvidas. E aí, gente? Complexo? Eu fiquei confusa com Pode uma falar. coisa, porque eu fiquei anotando aqui, aí eu me perdi na lei. A gente fez a lei Rouanet primeiro, e essa é outra lei de incentivo à É a cultura? lei estadual de incentivo à cultura. É o Procultura do Rio Grande do Sul. Cada estado tem o Procultura.
cada estado tem a sua regra daí, né, do seu. Essas são as regras que se aplicam e o formato que se aplica aqui no Rio Grande do Sul. Outros estados também têm as suas leis, que geralmente têm a ver com o ICMS também, porque ele é um imposto estadual, né? Mas aí cada estado que tem a sua lei de incentivo estadual vai ter o seu regramento. Então eu trago aqui brevemente como é que é o nosso funcionamento. É possível que em outros estados seja semelhante, né? Porque Conselho Estadual de Cultura, né? Então a gente tem algumas semelhanças, mas eu trago mais porque o tema dessa aula também é lei de incentivo, né? Para trazer brevemente funcionamento e a gente entender como o conselho funciona, a gente consegue entender também como funciona esse sistema de cultura, né? Como posso ter acesso ao conselho do meu estado? Olha, eu teria que ver quais os canais, né? Às vezes através da Secretaria de Estado, da Cultura, do teu estado, mas a gente pode pesquisar aqui também para tentar entender. É através de editais também? Não. Aí é também. Tipo, ela é permanente. É permanente. Tem um edital, digamos assim, um edital, né? Uma instrução normativa que é permanente. Então, eu posso a qualquer tempo, durante o ano, escrever o projeto. Não é que nem um edital que encerra em um determinado período, né? Uhum. Ela é uma instrução normativa permanente que eu posso inscrever projetos. Então, eu escrevo um projeto hoje na lei estadual de incentivo, leva em torno de 2-3 meses para eu ter a aprovação do meu projeto, né? E depois mais um período de captação. Obrigada. Mais dúvidas, gente? Complicado? Complexo? Nesses projetos assim que você está falando, assim, se aplica mais a projetos que envolvem um grande número de pessoas, por exemplo, um festival, uma oficina, ou quando eu, no caso, eu sou artista visual, assim, faço ilustração, trabalho com uma parte mais, eu teria que direcionar para arte e educação, ou nesse aspecto da produção da arte, por exemplo, se um escultor quer produzir uma escultura, ou se encaixaria também? Como é que seria abordado isso? É pela categoria, pelo que eu entendi, né? Mas é que ficou um pouco vago para mim. Tá. Se enquadra qualquer tipo de projeto. Qual é a diferença aqui? Que eu vou ter que ir atrás de empresas que tenham interesse em patrocinar o meu projeto. Eu não dependo de um edital. Esse dinheiro não vem direto. O que vai fazer diferença, às vezes, para uma empresa patrocinar o meu projeto? Ou o relacionamento que eu tenho com essa empresa. Então, assim, é uma empresa que gosta muito de artes visuais e ela vai querer apoiar um artista independente, por exemplo, tá? Ou é a visibilidade, né? Que nem tu falou, às vezes é um projeto maior que envolve mais público, essa empresa entende que vai ter uma ampla visibilidade na sua marca. Então, para ela se torna interessante direcionar o imposto dela para esse projeto. Mas, assim, se encaixa tanto uma obra, quanto um livro, quanto um evento, né? Diversas produções podem se encaixar dentro dessa lei. A questão é a gente inviabilizar isso. Todas são semelhantes nesse sentido de que é o imposto estadual, né, do seu estado. Então, os projetos, claro que cada projeto ele atende a essas regras, esses critérios que são meio específicos, né? Mas elas acabam sendo semelhantes no seu formato, né? Nesse caso, assim, se eu tenho um projeto dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, por exemplo, de um bairro, vale mais a pena eu tentar achar as empresas daquele mesmo bairro? Tipo, empresas que já tenham um porte maior e que talvez tenham mais contribuição nos impostos. Faz mais sentido ir nessa... Nesse bairro ou nessa cidade, às vezes, né? Uhum. Porque às vezes tem empresas que se relacionam tanto com uma cidade como com uma região, depende do produto ou serviço que aquela empresa tem. Por exemplo, quando a gente está falando de ICMS, às vezes até supermercado tem ICMS,
entende? Então, às vezes, o supermercado vai ter interesse em se relacionar com o seu bairro, ou dependendo do porte do supermercado, ele vai querer se relacionar com a cidade inteira ou com a região. A gente tem, né, redes de supermercados que são maiores. Então, a gente está falando de relacionamento, basicamente, né? E aí depende da empresa. Tem empresas que vão ser maiores e aí vão querer projetos que tenham uma abrangência maior também. Depende do perfil da empresa, né? Às vezes é uma empresa, sei lá, uma empresa que tem a ver com vestuário. Pode falar. Esse dinheiro, esse imposto, no caso, ele já não seria mais da empresa mesmo. A empresa vai ter que entregar, no caso, um imposto e isso é transferido para o artista. Então, se você consegue convencer o empresário de que esse dinheiro é mais bem aplicado na cultura, já seria o caminho ali. Isso. Essa é a então, ideia. Às vezes, ter contato já ajuda, né? Tipo, conhecer alguém da empresa. Exatamente. A empresa teria que destinar esse recurso para o imposto, né? Então, às vezes, vale o convencimento de que, em vez dela destinar para o imposto, ela está investindo numa iniciativa que é bacana, que tem um retorno social, com o qual ela vai poder se relacionar, que ela vai poder comunicar para a comunidade, que ela vai poder exibir a marca dela. Então, tudo isso a gente tem que ver. E aí, depois, lá no que a gente oferece, agora vamos falar um pouquinho sobre isso, o que a gente oferece, às vezes, de retorno de marca para essa empresa também, né? Olha, vou fazer um livro, vai ter 1000 exemplares e a tua marca vai estar na contracapa desse livro. Então, uma coisa permanente que a tua empresa vai deixar para a comunidade. Ou então, não, a gente vai fazer um evento e a gente vai ter a comunicação visual, vai ter um site, vai ter redes sociais, tudo isso vai entrar a marca da empresa e vai ser vista a marca da empresa, né? Então, isso são, às vezes, o que a gente tem de barganha, assim, com as empresas, para mostrar para elas que é mais importante dar para o nosso projeto do que destinar para o imposto diretamente, né? Então, aqui eu trago ainda alguns documentos importantes. Acho que ontem o Cauê falou sobre anuência, né? E currículos das equipes. Então, trago só mais alguns exemplos de documentos, né? Quando a gente está falando de curso de oficina, a gente tem que detalhar qual a carga horária, qual o conteúdo desse curso, né? Então, a gente apresenta uma proposta pedagógica, assim, que é um documento breve, mas a gente tem que dar um detalhamento de como que é. Quando a gente vai fazer um livro, a gente tem que ter uma ideia das dimensões desse livro, quantidade de páginas, né? Então, as especificações técnicas. Croquis de cenário figurino, quando a gente está falando da montagem de um espetáculo, às vezes, né? Projeto expográfico, quando a gente está falando de uma exposição. E mesmo os desenhos arquitetônicos, quando a gente está falando numa questão de obra de restauro, né? Então, cada segmento de projeto, às vezes, exige um tipo de documentação específica que a gente tem que providenciar. Aqui eu coloquei o modelinho de anuência, daí depois eu vou compartilhar esses slides com vocês para terem uma ideia, mas é basicamente um documento onde a pessoa diz que concorda em fazer parte daquele projeto. Então, se eu vou lá e digo que o Cauê vai participar do meu projeto, as pessoas, mas será que ele vai mesmo? Tem que ter lá a anuência do Cauê, dizendo que ele aceita fazer parte. Então, aqui a captação de recursos, né? Que consiste nessa busca pelas empresas, como a gente vinha falando antes. Vou lá, vou bater na porta da empresa, vou apresentar meu projeto, vou tentar convencer ela de que aquele projeto é importante. E aí a gente sempre tem que ter em conta que um relacionamento com uma empresa que investe no nosso projeto é muito importante, porque às vezes aquela empresa gostou do nosso projeto, vai investir em muitos projetos nossos. Então essa relação é muito importante quando a gente escreve um projeto, a gente cumprir não só o que a gente pactou com a lei de incentivo, com o edital, mas cumprir tudo que a gente pactou com os parceiros do projeto também, né? Que é isso que eles vão esperar.
Aí, para ir lá bater na porta da empresa, a gente tem que fazer um material, pelo menos para deixar lá para eles saberem o que é o nosso projeto, né? E por que é importante investir nele. Então, um material resumido, onde a gente vai dizer o que é o nosso projeto, por que ele é importante. A gente está falando aqui de uma coisa muito mais breve do que o projeto que a gente apresentou para a lei de incentivo, tá? Mas é assim, uma coisa mais no sentido de encantar aquele patrocinador, de dizer assim, olha, a gente vai atingir tantas pessoas da comunidade, ele é importante porque ele vai formar plateia, ele é importante porque ele vai levar cultura para as pessoas, né? Uma coisa de convencimento, assim. E aí o que faz muita diferença para as empresas, em muitos casos, é o que compõe a comunicação do meu projeto, porque é onde a marca dele vai estar. Então, tem que pensar assim que, além de realizar o produto cultural, eu tenho que divulgar ele. E como que é divulgar ele? Pode ser que seja a rede social que vai funcionar com o meu projeto. Pode ser que seja o carro de som que fica passando na cidade, que é o que funciona naquela cidade. Pode ser que seja um anúncio. Pode ser que seja banner. Então, cada tipo de projeto, às vezes vai ter um tipo de comunicação que vai ajudar a chegar no meu público, né? É um projeto de música, acho que um anúncio em determinada rádio vai funcionar melhor para divulgar o meu projeto, né? Ou então eu tenho que divulgar através do WhatsApp, é a ferramenta que vai fazer com que esse projeto chegue nas pessoas. Então a gente tem que pensar qual é o nosso público, de que forma eu posso divulgar ele, e isso depois vai compor as contrapartidas que eu vou oferecer para o patrocinador, né? Que é o que eu vinha falando. A marca vai estar no site do projeto, eu vou ter um vídeo, e no encerramento desse vídeo vai ter a marca do patrocinador e da lei de incentivo, né? Uma coisa muito importante que sempre a gente aplica a marca de alguém, seja de lei de incentivo, de edital, de patrocinador, a gente sempre tem que aprovar a aplicação dessa marca, né? Porque a gente não pode descaracterizar, às vezes, a imagem das empresas. Então, isso sempre a gente vai aprovar previamente. Mas, então, basicamente é isso. A gente vai oferecer para o patrocinador um projeto, as contrapartidas, e vai pedir em troca o valor do imposto que ele tem devido, né? Então, eu preciso que tu invista 10 mil reais, 20 mil reais para que esse projeto seja realizado. Eu posso ter um patrocinador, eu posso ter vários patrocinadores, né? Não sei se vocês já viram, às vezes tem um material de divulgação de um determinado evento e lá no final tem um monte de logotipos, né? Muitas vezes são parceiros que investiram ou através de lei de incentivo ou ajudaram com um serviço mesmo, né? Uma gráfica que imprimiu material e não cobrou por isso. Então, todos os parceiros vão figurar esse rol de marcas do projeto. Captei recursos e agora? Bom, depois que a gente... A captação de recursos é a parte mais difícil quando a gente está falando de lei de incentivo, né? Então, quando a gente captou recurso, é a melhor parte, porque agora a gente tem dinheiro para fazer o que a gente pretendia fazer. E a gente vai formalizar esse patrocínio, né? Lá na Lei Rouanet, o formato é o recibo de mecenato, né? Que é um documento específico que vão os dados ali do patrocínio. E no caso da lei estadual, é uma manifestação de interesse em patrocinar. São documentos padrão disponibilizados pelos sistemas para a gente patrocinar. E aí, aqui eu já falei um pouco, né? Tem as contas bancárias exclusivas para a movimentação dos recursos de cada projeto, né? Sempre lembrando que aquele recurso é destinado para aquele bem cultural, então ele fica numa conta exclusiva, onde eu só vou pagar coisas daquele projeto de acordo com o que eu tenho aprovado na minha planilha orçamentária. Aqui entra a parte que talvez seja mais diferente dos editais e seja um pouco mais complexa do que qualquer coisa. Quando a gente fala em editais, muitas vezes a gente fala em uma prestação de contas que ela é muito mais comprovando o objeto, ou seja, se eu me comprometi em fazer uma circulação teatral, eu tenho que ter provas de que aquela produção teatral foi realizada, muito mais do que a comprovação financeira. Muitos editais não pedem isso.
Mas quando eu estou falando em aprovar e captar um recurso por uma lei de incentivo, eu estou falando em prestar contas de cada real investido naquele projeto. Por isso que a execução financeira de um projeto incentivado é algo que a gente tem que ter muito mais cuidado do que um projeto de edital, né? Então, eu recebi um recurso lá da lei, vou fazer um cronograma de pagamentos. Às vezes eu recebo até os recursos de forma parcelada do patrocinador, então eu tenho que ter esse cuidado de como eu vou organizar minha rotina financeira para pagar todo mundo de acordo com esse cronograma de entrada de recursos. Eu vou ter que conferir o cartão de CNPJ dos meus prestadores de serviço para saber se aquele CNPJ combina com o serviço que foi prestado. Às vezes acontece, por exemplo, uma pessoa fez uma apresentação musical e aí ela apresenta uma nota e no CNPJ da empresa, né, no cartão de pessoa jurídica dessa empresa, a atividade que consta lá nesse CNPJ é só de equipamentos, não tem nada de produção musical. E na lei de incentivo, especialmente a do Estado, aqui, eles fazem uma conferência muito rigorosa nisso, né? Então, uma empresa que prestou um serviço de produção musical, ela tem que ter o código de produção musical no seu CNPJ para ter prestado esse serviço. Era uma coisa que talvez até deveria ser óbvia para as empresas, né? Porque tem as suas contabilidades próprias e tudo mais, mas nem sempre é assim na execução do projeto, então por isso que a gente tem que fazer essa conferência antes de fazer o pagamento. Esse código que consta lá no CNPJ, que vocês talvez vão ouvir falar mais vezes, se chama CNAE, que é Classificação Nacional de Atividade Econômica. Né? Então, principalmente quando a gente abre o nosso MEI lá para prestar serviço, é importante que a gente inclua dentro do nosso cartão CNPJ todos os códigos relacionados a todos os serviços que a gente pode executar na vida, porque isso, em algum momento, quando a gente for contratado, também pode ser analisado, né? No edital, agora que está aberto em Novo Hamburgo, se eu não me engano, fala que quem for contemplado tem que ter o código no CNPJ relacionado ao produto do projeto cultural que está apresentando. Então, isso também é uma questão importante. Às vezes, como é o caso de prefeituras, né, que contratam, tem exigência das certidões negativas, como o Cauê falou ontem. E aí, bom, fiz essas conferências todas, né, que eu acho importante também quando a gente faz a negociação para um prestador de serviço que vai prestar um serviço para o meu projeto, se eu preciso que ele vai emitir uma nota fiscal, logo na combinação inicial eu já digo para ele, olha, eu vou precisar que tu emita uma nota fiscal de prestação de serviço assim, assim, assado. Para que ele já se organize com isso, né? Porque às vezes o que acontece, as pessoas subentendem que não precisa de nota e vão considerar que não precisa. Então a gente faz essa combinação lá no início. Então vou orientar a emissão de nota. No caso desses projetos, cada uma delas obedece, a gente tem que ter uma descrição específica com o número do projeto ou com o número da lei. Então, isso tem que constar lá na descrição do projeto, é mais uma questão burocrática dentro dessa execução. Essa nota a gente passa por uma conferência da contabilidade, às vezes tem retenção de imposto, às vezes não tem, né? E aí, depois disso, faz o pagamento. Então, uma rotina, assim, bem mais complexa de execução, né? Mas que tem a ver com o rigor que as leis precisam, né, para nos garantir assim a nossa idoneidade, né, para comprovar, né? As coisas são tão complexas hoje que todo mundo acha que qualquer pessoa faz qualquer coisa com lei de incentivo. E aí, para vocês verem que não é tão simples assim, né? A gente tem que passar por uma série de coisas e depois disso a gente ainda vai passar por uma análise de prestação de contas. Então, não é tão simples, às vezes, como as pessoas pensam que é só pegar um dinheiro de lei de incentivo, usar como a gente quer, não é bem assim, né? Depois, então, eu vou ter a prestação de contas. Prestação física, né? Prestação do objeto. O que é? É provar que tudo que a gente fez, que a gente se comprometeu, a gente fez. Então, às vezes eu digo que mais importante do que a gente fazer é a gente poder provar que a gente fez. E provar que a gente fez é ter uma foto do espetáculo acontecendo, é ter as clipagens do que saiu no jornal, é ter os print screens das redes sociais, é mostrar as peças gráficas que a gente fez, que foram pagas com o projeto,
né? Se a gente distribui o ingresso para uma entidade, a gente tem que ter um protocolo de que a gente entregou aquele ingresso para aquela entidade. Então, todos aqueles detalhes que a gente colocou lá no projeto, vou dar cota gratuita de ingresso. Tem que provar que deu a cota gratuita. Onde tu divulgou? Né? Então, tudo isso tem que ter. Porque senão a gente não consegue comprovar que a gente fez, se não tiver registro, é como se não tivesse executado, né? Então, tudo a gente precisa provar. Isso aqui vale tanto para um edital quanto para uma lei de incentivo. A mesma forma, vai variar às vezes o tipo de relatório que a gente vai apresentar, mas isso a gente vai precisar provar, pelo menos, né? E aí isso é muito importante na hora da execução a gente lembrar de fazer, porque às vezes uma foto que a gente perdeu do espetáculo, o espetáculo não vai voltar para se apresentar lá para a gente tirar essa foto, né? E a prestação de contas financeira, se a gente executou tudo certinho lá na execução, aqui a gente vai ter tudo que a gente precisa, né? Nota fiscal, comprovante de pagamento, os extratos que comprovam a entrada e saída de dinheiro só para pagar as nossas contas de projeto. Então, exatamente como a gente organizou lá. Gente, mais dúvidas sobre essas etapas? Minha gata está aqui querendo participar da oficina. Ó, já vi proponente tendo que devolver dinheiro mal justificado. Acontece. Se a gente não provou que a gente fez, né? Então, isso pode acontecer. Uma dor de barriga em Bagé quase acabou com a comprovação da turnê da caravana, beleza. Se o fotógrafo não estava lá na hora de tirar o espetáculo, de tirar fotos do espetáculo, isso pode acontecer, né? E às vezes por exemplo, assim, prometi que vai ter um intérprete de Libras. Tem que tirar foto do intérprete de Libras lá na apresentação. Às vezes são muitos detalhes, né? Cabe a gente fazer um checklist de tudo que a gente precisa prometer, né? No Porto Alegre em Cena, por exemplo, que é um projeto do qual participo, muitas vezes estava lá conferindo se o banner estava na porta do teatro, para a fotógrafa passar e tirar uma fotinho do banner, para provar que aquilo lá estava acontecendo por causa daquele projeto, né? Então, tudo isso são coisas que a gente vai cumprindo. E não só nas comprovações físicas, às vezes a gente executou um dinheiro, por que a gente nunca paga um prestador de serviço antes de ter a nota fiscal? Digamos que eu pague, o prestador não me dá a nota. Como é que eu vou comprovar depois? Depois que ele recebeu o dinheiro e eu nunca mais achei essa pessoa, né? E pagamento sem nota não funciona para a lei. Então, são coisas que não voltam, né? A gente precisa ter tudo bem comprovado. Comentários, dúvidas. Achei muito difícil, achei horrível. Achei que dá para encarar. O que vocês acharam? Eu acho bem complexo, já do começo, assim, de você escrever seu projeto e depois aí você escreveu a ideia do seu projeto, aí você tem em mente as pessoas com quem você vai trabalhar, né? Aí você saber o quanto vai destinar essas pessoas, para aí depois você ainda escrever esse projeto na lei, né? Por exemplo, Lei Rouanet, que tem todo aquele sistema, né, para escrever. Acho bem complexo também de você depois administrar isso sozinho, assim, é uma loucura. Mas é uma coisa muito de disciplina, como o Michel está falando aqui. Mas a gente tem que pensar que às vezes a gente pode ter muitas mãos, né, para executar um projeto. Então, assim, eu tenho que ter alguém que eu confie tirando a foto do espetáculo na hora que ele está acontecendo, porque eu não vou dar conta de fazer tudo. Não tem como, né? Se a gente achar que vai dar conta de fazer tudo, a gente vai errar em algum momento. Então, a gente, às vezes, precisa contar com muitas mãos, precisa contar que a gente vai ter alguém cuidando da logística, vai ter alguém cuidando da programação, se o artista vai chegar, se o artista não vai chegar. Então, projetos são coisas para serem feitas em equipe, né? Então, assim, como eu falei lá no início, que nem todo mundo é bom em todas as etapas. Acontece, Pergunta, né? Dani. Pode falar. É o Junei.
Pode Esse falar. o Procultura, qual é o período assim para se inscrever, para inscrever um projeto? Ele é Qual é o período? permanente. Ele é permanente. Isso. Tá. Ele é permanente. Então, você pode inscrever a qualquer tempo. Tá. Só tem que levar em Entendi. conta que vai levar uns 90 dias para o teu projeto estar aprovado. Então, dependendo de quando tu quer realizar ele, essa é a organização que tu precisa ter. Entendi. Quer dizer, se eu fizer mais para o final do ano, possivelmente, certamente está no ano seguinte. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Tá bom. Quando o projeto é de porte maior, entra o produtor para gerir todas essas demandas. Então, nem todo produtor quer fazer projeto. Alguns querem parte prática, às vezes é legal se juntar com outras pessoas de outras afinidades. Que nem a gente tem aqui, o Cauê falou, gosto muito da parte criativa, por exemplo. Eu não sou da parte criativa, sou da parte burocrática, né? Então, assim, dificilmente eu vou desenvolver uma super ideia para fazer. Eu vou contar com outra pessoa que vai me dizer assim, Dani, eu tenho uma super ideia, vamos escrever um projeto? Vamos escrever um projeto. E eu vou cuidar da parte burocrática. E aí, às vezes, eu vou dar uns pitacos assim, vamos fazer mais para cá, mais para lá. A Thaís é uma super produtora de logística, por exemplo. Cuida de voo, cuida de passagem aérea, cuida de van, cuida de horário de alimentação. E isso já é um monte de coisa, assim, dentro de um projeto. Depende da dimensão, às vezes a gente precisa de muitas mãos para organizar mesmo, né? Ô, Dani, é a Pode Sandra. falar. Deixa eu perguntar uma coisa. Sobre um espetáculo e eu preciso de um iluminador, né? Como é que é o caso? O recibo? Como é que eu passo assim, que eu paguei esse valor X para... Ele vai ter que te dar uma nota fiscal. Ele vai ter, né? Isso. Ele vai precisar te dar uma nota fiscal. Ele pode ser MEI, né? Microempreendedor individual. A gente pode pagar as pessoas como pessoa física? Pode. Aí vai ser por RPA, que a gente falou ontem, que tem muito mais desconto, né? Então, assim, às vezes é muito mais vantagem, às vezes, a pessoa ter uma MEI do que querer receber como pessoa física, porque ela vai ter um desconto que o cachê dela vai minguar. Então, às vezes, a MEI é muito mais simples nesse sentido. Mas algum comprovante de despesa ela tem que ter. Recibo simples não é válido para a lei. Não vale só um papel assinado para a lei, não vai servir. Então, no caso, ele tem que passar para mim, no caso, né? Uma nota fiscal, né? Isso. E nem não tiver. Tem que combinar com ele lá no início. Ele pode ter um amigo que tenha para ele, mas ele tem que combinar com ele lá no início. Olha, eu vou te contratar, mas eu vou precisar da nota fiscal, se organize. A gente tem que entender que isso faz um pouco parte da profissionalização do nosso serviço, né? Então, assim como a gente vai numa loja e jamais vai comprar um produto sem uma nota fiscal, quando a gente vai prestar um serviço, a gente também tem que ter a nota fiscal. Isso faz parte, né? Então, claro que às vezes pode ser uma surpresa, assim, dentro da nossa área, mas a gente tem que, lá no início da combinação, combinei contigo, mas vou precisar de nota fiscal. Então, assim, ou tu abre a tua MEI, ou tu procura um amigo que também é iluminador e que tenha nota fiscal. Não tem problema ser um amigo que tenha nota fiscal. A gente vai precisar desse comprovante. Ok. Obrigada. Imagina. Quero compartilhar também algumas experiências com vocês de outros projetos que eu trabalho, para a gente falar um pouquinho. Falar um pouquinho, assim, estou trazendo alguns projetos que eu trabalhei nos últimos tempos para trocar um pouquinho de experiência com vocês também, né, de como essas coisas foram feitas, são projetos maiores. Então, aqui o caso do Porto Alegre em Cena, que foi realizado em outubro do ano passado. Porto Alegre em Cena, então, ele é um grande evento, e como um grande evento, ele tem uma equipe muito ampla. Então, tem pessoas que trabalham na curadoria e coordenação de produção, então tratam só com os artistas. Tem pessoas que coordenam a produção, né, direcionando as demandas para cada um dos setores. A Thaís, por exemplo, que está aqui, é coordenadora de logística, então ela trabalha com todas essas questões de passagens, vans, transportes, né? Então, vocês imaginam que é
um evento com uma programação de 10 dias com diversos artistas, então precisa ter uma organização de entradas, saídas, quando que os artistas chegam no teatro, quando que eles saem. Tem produtores de palco, que são as pessoas que trabalham dentro dos teatros, organizando as demandas que os artistas têm dentro do teatro. Tem anjos, que são assistentes, e quando vem um artista de fora, recebem esse artista e ficam acompanhando ele dentro da sua rotina em Porto Alegre. Tem iluminadores, técnicos de som, cenotécnicos, que são as pessoas que fazem adaptações dos cenários dentro dos teatros. Então, assim, tem as pessoas que trabalham com a comunicação. Então, é uma ampla equipe que trabalha nessas diversas funções, né? Essa é a estrutura do Porto Alegre em Cena. E aí, lá dentro da sua planilha orçamentária, vai ter a remuneração de todas essas pessoas, mais os cachês artísticos, medidas de acessibilidade, né? Cada uma dessas coisas vai estar disposta na planilha orçamentária do projeto. Nesse momento de pandemia, que foi no outubro do ano passado, Porto Alegre em Cena não pôde acontecer dentro dos teatros, né? E aí foi um desafio pensar em como que um festival de teatro acontece sem ser no teatro. O que aconteceu? Ele foi adaptado para as diversas plataformas que existem. Algumas coisas aconteceram na rua, como nessa imagem que tem na apresentação. É uma intervenção de rua que se chamava o Terminal, que os artistas tinham uma maca, então eles paravam no sinal, às vezes borrifavam álcool gel nos carros, faziam uma intervenção. Tinham intervenções dessas de diferentes tipos, elas não eram programadas assim para o público não sabia quando elas iam acontecer, porque a ideia era evitar aglomeração. Então, acontecia e de algum momento aconteceu alguma coisa na rua, né? Em algum momento algo surpreendia os pedestres, os motoristas, alguma coisa acontecia, né? Teve umas 5 intervenções diferentes que aconteceram em mais de um dia, cada uma em mais de um local diferente, para surpreender as pessoas. Tinha, por exemplo, performances que foram contratadas para serem vídeos, né? Então eram como se fossem videoinstalações que eram projetadas em paredes de prédios e edifícios em diversos pontos da cidade. Então essa era mais uma coisa. Tinha espetáculos que foram pensados para as plataformas digitais. Então os artistas foram provocados a pensar nas suas produções para o universo digital, né? E tinha espetáculos já digitais contratados. Vou dar um exemplo. Tinha um espetáculo do grupo Mais de Lute, em que acontecia assim, se inscrevia lá, né, comprava o ingresso, e no horário do espetáculo, tu tinha que fornecer uns dados de redes sociais, de telefone. No horário do espetáculo, um artista te ligava e dizia: oi, Daniela, sou fulano de tal. E começava a te contar aquela narrativa. E lá pelas tantas, ele dizia: tem uma mensagem no Instagram para ti. E aí tu ia no Instagram, daqui um pouco tinha uma coisa no WhatsApp, tinha uma coisa em vídeo, no YouTube, e assim ia indo acontecendo aquela narrativa. Gente, eu não sou a pessoa mais assim extrovertida. Então, quando eu me cadastrei para receber esse espetáculo, eu tinha até uma certa apreensão. O que vai acontecer? Uma pessoa vai me ligar, que estranho isso. E eu terminou o espetáculo, eu estava em lágrimas, assim, de tão emocionante que foi aquela narrativa para mim. Então, para mim, assim, foi uma das coisas que mostrou de como a arte é possível de se transformar, assim, independente das circunstâncias, assim, né? E aí o projeto teve mais podcasts, teve espetáculos nas diferentes plataformas, e tinha um canal, que era um canal no YouTube, onde essa programação ficava acontecendo durante os 10 dias do festival. Então, esse foi o Porto Alegre em Cena do ano passado, né? O projeto, ele conta com Lei Rouanet, Procultura RS, recursos da Prefeitura Municipal, recursos de verba direta, recursos de editais de empresas privadas, como o Oi Futuro, e recursos de comercialização de ingressos.
Só para vocês terem uma ideia que, às vezes, um monte de coisa pode compor o orçamento de um projeto. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre Porto Alegre em Cena? Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo voltar. A escrita do projeto está dentro de uma das funções do produtor. Mas é uma prática cobrar para escrever o projeto para uma outra pessoa? Sim, tem pessoas que fazem o projeto, né, sendo contratadas por isso. Como funciona o Aldir Blanc? Aldir Blanc são diversos editais que foram lançados, né? Então, tem editais de município, editais dos estados, né? Então, a gente tem que... a Lei Aldir Blanc é um recurso que foi disponibilizado para a cultura e esse recurso é distribuído através de editais ou de renda emergencial, né? Ó, a Rita vai falar sobre orçamento na quinta-feira, importantíssimo, orçamento. Acho que é uma das atividades mais complicadas, assim, dentro da elaboração de um projeto, é orçamento. Aqui a Rita explicou também um pouquinho como é que foi a execução da Aldir Blanc, como eu estava falando. Qual foi a especialização que eu fiz? Foi em gestão da produção cultural, era da Castelli, que é uma escola de Canela. Eu não sei se ela está acontecendo agora na pandemia, faz algum tempo já que eu fiz, acho que foi em 2014. Será que tem na Fevale? Acho que na Fevale não tem essa especialização. Na Fevale tem o mestrado em indústrias criativas, que acho que é o mais próximo. Atualmente dá apoio e divulgação de artistas. Legal. Infelizmente são poucas, eu acho que digamos assim, a formação nas universidades para a produção cultural, né? Tem algumas formações em produção cênica, né? Algumas relacionadas às artes em geral, mas de produção cultural em si, acho que a gente tem menos. Isso aí foi uma observação que eu fiz na minha faculdade, que era necessário ter uma disciplina mais relacionada sobre isso. Eu comentei isso não, que não era assim, eu dizia, com certeza tinha que ser, era importante, principalmente porque a gente está saindo, estamos saindo da faculdade, a gente tem outras formas de formatar o dia para a gente, né? Porque são 4 anos estudando e tal, daí e sem nada, só mesmo nossos próprios recursos, né? É verdade. Entende? Em outros estados, alguém que comentou no Rio de Janeiro, em outros estados tem mais, no Rio, acho que especialmente, talvez alguma coisa em Curitiba, né? Mas ainda eu considero que são poucas, assim, mas existem algumas. Aí aqui eu trago também uma experiência do Sbordia. O que aconteceu quando chegou a pandemia? O Sbordia tinha realizado a sua temporada tradicional no Teatro São Pedro. Todos os janeiros, para vocês entenderem, desde Tangos e Tragédias, em janeiro tem a apresentação da Sbordia no São Pedro. Então, tinha realizado a primeira parte do projeto, que foi uma temporada no São Pedro, e tinha recurso para uma segunda parte, que seria apresentações em Curitiba. Chegou a pandemia, tinha esse recurso no projeto, mas não podia mais viajar, não podia realizar em teatro, né? Então, a equipe do projeto decidiu adaptar para episódios que seriam transmitidos online. Então, a gente fez uma adaptação lá dentro da Lei Rouanet para utilizar esse recurso nessa nova estrutura online, né? O que foi? Cada pessoa gravou na sua casa, alguns com algum auxílio, outros individualmente. Então, aqui o Ike Gomes, o Cláudio Levita e a Simone Haslan, cada um gravou na sua casa. E isso foi dirigido de uma forma para que na montagem eles
ficassem conversando entre si. Então foi um trabalho bem complexo, assim, de direção e de montagem, e especialmente porque o que se optou foi por manter a equipe original que trabalhava no projeto, né? Remunerar esses profissionais que já trabalhavam. Então foram profissionais que tiveram que se adaptar ao formato audiovisual, né? E aí foram somados outros profissionais na equipe. Mas a estrutura foi essa. Então, cada um deles aqui que aparece na imagem gravaram com pano verde atrás, um chroma key, e foram inseridas esses cenários virtuais em cada tela, né? Essa foi a adaptação do Sborg. Foi essa primeira temporada, que foram 4 episódios, foi viabilizada com esse recurso da Rouanet. E aí tinha dado tanto retorno essa primeira temporada transmitida no canal do YouTube, que a gente fez um segundo projeto para um dos editais do estado da Aldir Blanc. E aí como funcionou isso, né? Como a gente entendeu que a Aldir Blanc era uma forma também de distribuir recurso, esses episódios eles foram incorporados a cada um dos episódios artistas das periferias do estado. Então, foram 3 episódios. Em cada episódio tinha 3 artistas diferentes que eram entrevistados pelo Ike Gomes, que tocavam algum instrumento com ele. Então, tinha uma interação disso. E, de novo, cada gravação foi feita individualmente, né? E depois isso foi montado. Então, foram 2 temporadas. A primeira temporada viabilizada com recurso da Rouanet e a segunda com recurso da Lei Aldir Blanc. Mais dúvidas? Eu lembro que na Fevale, há muito tempo atrás, tinha cadeiras optativas de marketing e produção cultural. Eu acho que eu falei em algumas disciplinas, acho que tinha projetos culturais e sociais dentro do curso de Relações Públicas da Fevale, né? A Rita recomenda autonomia e experiência. Realmente, assim, também tem algumas coisas da produção cultural que a gente só vai aprender realmente com a prática, né? Às vezes uma educação formal não vai nos ensinar a cancha assim da prática. A Dedé Ribeiro dava aula de pós na Castelli. A pós que eu fiz era coordenada pela Dedé Ribeiro. Era essa mesmo. E aí, vou compartilhar mais uma experiência com vocês. Mais um projeto. Que é o Agulhar. Não sei se vocês conhecem uma casa que tem aqui em Porto Alegre, que é o Agulha. O que era o Agulhar? Foi um projeto cadastrado no edital da Natura Musical, que previa o quê? A partir dos artistas que eram selecionados para fazer seus shows no Agulha, esses artistas fariam sessões musicais especiais que seriam gravadas e disponibilizadas em canais digitais. Tanto sessões musicais quanto entrevistas e podcasts. Então, essas sessões seriam gravadas dentro do próprio Agulha, então aproveitando assim essa estética mais intimista da casa e tudo mais. O projeto já estava aprovado na Natura Musical e nós já havíamos inscrito no Procultura, porque a Natura tem um edital no qual tu inscreve o projeto na Natura e se tu é selecionado, tu precisa ter aprovação no Procultura, porque a Natura investe através do ICMS. Então, é uma coisa casada, né? Tu inscreve no edital, mas precisa ter a lei de incentivo também. Então, já tinha cumprido essas 2 primeiras etapas. Tinha aprovado na Natura e tinha aprovado na lei estadual de incentivo. E aí veio a pandemia. Não teria mais shows no Agulha. E aí a equipe ficou um tempo esperando para ver como que se daria a pandemia. E a pandemia não parecia ter fim, né? Acho que a gente está em 18 anos de pandemia já, não corrijam se eu estiver errada. E aí ele se pensou, bom, esse recurso já existe, já está na conta bancária do projeto. A gente pode ficar aguardando infinitamente ter uma oportunidade ou executar e remunerar esses artistas, movimentar esse recurso, e foi o que se pensou. O
que foi feito? Em vez de terem as sessões, os artistas virem para o Agulha, gravarem no Agulha, mesmo sem público, né? A gente teria um custo de logística. Então, não poderia ser dessa forma. Então, o que eles fizeram? Eles forneceram os equipamentos e dirigiram esses artistas à distância para as gravações. E esses artistas se gravaram individualmente. E depois, esses materiais foram editados pela equipe. As entrevistas foram feitas via Zoom, também gravadas, coordenadas, dirigidas à distância, e depois também editadas e disponibilizadas no canal do YouTube e disponibilizadas em podcasts nas plataformas como o Spotify. A gente entregou o mesmo tipo de conteúdo que se prometia, porque o conteúdo original do projeto ele já era digital. A mudança que se teve, assim, brutal nisso, foi na estética. Porque a estética era um dos grandes lances que era dentro do Agulha, mas se entendeu que se precisava modificar por esse momento e gerar esse recurso para os artistas, né? Então, isso é o que foi feito nesse caso desse projeto aqui. E aí, alguém quer compartilhar mais dúvidas, mais experiências? Gostariam de aparecer aqui na câmera para a gente se enxergar? Olá, Thaís. Alguém quer compartilhar alguma experiência? Esse é um pouco do conteúdo que eu tinha para hoje, mas gostaria também de um pouco poder conhecer vocês, trocar um pouquinho de experiência. Sei que tem pessoas de outros lugares que fazem outras atividades, né? Estão compartilhando bastante aqui no chat. Sei que é um conteúdo bem denso, às vezes, né? Falar de lei de incentivo, mas a ideia dessa aula era muito mais dar uma ideia, né? Do que são as leis, de qual é o funcionamento delas, muito mais do que um aprofundamento, assim, né? Boa noite. No caso de um projeto junto com a prefeitura, pode o secretário de Cultura dizer como deve ser o processo criativo? Depende qual é a combinação de vocês, né? Assim, acho que depende da estrutura de trabalho, assim, Depende da linguagem. Se ele quiser fazer uma linguagem específica, depende do que está com teatro político, por exemplo, pode muito bem, vamos fazer um edital só de teatro político. Eu acredito que ele faça o que possa desse jeito, né? Uma linguagem específica. Tem coisas que não são assim, eu não sei, né? Sim. Não, tem coisas... Eu acho que o que ele quis dizer aqui talvez seria até de uma certa, talvez, censura ou alguma coisa assim. Acho que não se deve ter, né? Mas o que a gente tem que cuidar, às vezes, nos projetos é para quem é esse público, né? Então, às vezes, a gente tem que ter alguns cuidados. Mas agora, só fazendo o projeto junto com a prefeitura em parceria, algumas coisas vão ter que ser dialogadas para que isso seja executado, né? Eu não acho que se deva interferir no processo de criação artística. Não acho que se deva fazer isso, né? Mas, em alguns casos, a prefeitura, se o projeto tem parceria com ela vai dizer algumas coisas que talvez possam, que não possam, não sei, né? Mas acho que não se deve interferir no processo de criação artística, né? Alguém mais quer compartilhar? Eu quero lembrar a Rita comentou ali quando a gente estava falando sobre onde estudar a produção cultural, né? Ela falou que recomendava autonomia e experiência, né? Eu lembrei de como eu me atirei numa dessas, assim, né? Eu conheci a Rita em São Paulo, ela deu uma oficina de produção cultural qual era o nome do evento mesmo, Rita? Poxa. Na virada cultural? Não, foi na Convenção Paulista de Circo. Isso, foi na Convenção Paulista de Circo. Daí lá, e aí que tu foi abduzido para o circo.
Não, eu já estava no circo, eu fui lá, nem sabia que ela ia dar oficina. Quando eu cheguei lá, eu li a planilha das oficinas e tinha uma de produção cultural que era com ela. Eu disse, vou fazer, né? Daí acabou que eu fiquei cuidando do filho dela enquanto ela narrava o campeonato de vôlei clave lá, né? A gente se deu bem e depois ia ter a virada sustentável de São Paulo, né? E eu perguntei, bah, quero me voluntariar, né? Quero trabalhar, quero ver como é que é, né? Posso ser teu faz tudo aí, né? Teu escravo nesses dias, né? Porque mesmo sem receber, assim, eu acho que é um investimento que tu faz para trabalhar num dos maiores eventos do Brasil, né? Talvez o maior evento de sustentabilidade. Foram muitos dias de programação, 300 atividades, né? E eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que ir atrás, né? Procura eventos que te interessam, né? Fala com a galera, disponibiliza um tempo para ajudar, porque a experiência que tu vai ganhar é gigantesca, né? Só de estar no meio de um monte de gente foda pra caramba, tu já tá aprendendo, né? E tá ali no dia a dia, durante o trabalho, é incrível, né? A produção cultural é uma coisa que nos puxa, assim, né? Eu, particularmente, na minha infância, na minha adolescência, não tive muitas oportunidades de acesso à arte. Então, isso não foi uma coisa que naturalmente apareceu na minha vida. Eu estudei jornalismo e caí numa produtora cultural para fazer assessoria de imprensa. E aí, como eu tinha uma relação com texto, me pediam para fazer um texto de um projeto aqui, um texto de projeto ali. E aí já são quase 12 anos escrevendo projetos. Então, essa foi a minha entrada para o mundo da cultura. Não foi uma coisa natural, assim, né? Eu entrei em 2009 nessa produtora, eu nunca tinha assistido uma peça de teatro. A primeira peça foi que a produtora produziu, foi Bailei na Curva, numa ida a Novo Hamburgo. Então, são experiências que vão acontecendo na vida da gente, que vão tomando uma proporção que a gente não espera, né? E aí a gente tá aí, né? Quase 12 anos, muitos outros espetáculos surgiram, estou trabalhando dentro do teatro às vezes. Então é incrível, assim, pensar em como as coisas acontecem dentro da gente, né? Mas é isso, assim, sou muito grata também a essa trajetória e como as coisas acontecem. Acho que por algum motivo, né, as coisas acontecem desse jeito. Por isso eu fico bem feliz, assim, quando o projeto leva a arte para a periferia, para as comunidades, porque, infelizmente, de outro jeito, assim, esse encantamento não acontece, né? Deixa eu ver aqui, porque algumas pessoas comentaram algumas coisas que eu gostaria de responder. A Lídia perguntava ainda, na normativa diz algo a esse respeito? Nas normativas das leis, o que diz é que os espetáculos não podem ter viés religioso, né, de promoção política, então diz alguma coisa nesse sentido. Existe como achar planilhas e tabelas para se preencher fáceis? Eu não sei se fáceis, mas posso fornecer um modelo de planilha. O que eu acho mais complexo, às vezes, de preencher uma planilha é a gente saber quais os itens de custo a gente tem que preencher. A gente pensar no todo do projeto, pensar na metodologia, pensar no cronograma, como o Cauê falou, e pensar em todos os custos que tem que compor, mas eu posso compartilhar lá. Imagino que a Rita também, na última aula, vai falar de orçamento, então também vai trazer alguma coisa nesse sentido. A minha MEI aqui na de produção musical, daí na produção com a Tem Feeling, em parceria com o editor Cássio, com o Movimento Coral Vale, fizemos vídeos, que é uma forma de apresentação online. Daí passamos o orçamento, foi aprovado e eu precisava emitir a nota. Daí coloquei como descrição do serviço produção musical online. Tu acha que é algo que se enquadra bem para a descrição? Falando com o contador, ficou tudo ok, com a Fevale também. Sim, porque na verdade o teu produto, ele é a música, né? Ele não é audiovisual, ela é uma música, só o suporte que está comportando ela é o online nesse caso. Então, acredito que esteja tudo bem. Um bom exemplo são os próprios formulários dos editais. Isso aí, a Rita já tinha respondido todas as dúvidas, eu só estava respondendo em cima ali. Gente, queria agradecer bastante vocês terem permanecido aqui comigo. Eu sei que às vezes é um assunto complexo, difícil de entender. De novo, vou deixar
meu canal aberto, né? Meu Instagram lá é Dani Z Ramires, vou colocar aqui. Vocês podem, a qualquer momento, entrar em contato lá, tento compartilhar algum conteúdo também que tenha a ver com essa parte, assim, gerencial, burocrática de leis de incentivo, tentando auxiliar também, né? Queria agradecer bastante ao Cauê por essa oportunidade de conversar com vocês, né? Cada vez que a gente fala, assim, é um aprendizado novo. Dani, E pode falar. quero dizer, desculpa te cortar nesse Não, momento, pode mas eu falar. quero dizer que eu gostei muito, achei muito boa a oficina, essa parte da tua aula. E, assim, muito bem explicado, muito bem colocado ali com os slides e pensando, assim, que isso vai ficar disponível, né? Eu printei tudo, né? Printei tudo. Mas, Isso aí. então, tá muito bacana com isso gravado e esse conteúdo, eu acho que é muito enriquecedor. Então, quero te dar os parabéns e te agradecer. E agradecer mais uma vez por estar participando desse evento. Eu estou gostando muito de tudo que eu estou aprendendo, né? E é sempre um aprendizado, né? Então está muito bom. Parabéns, eu curti bastante. Tá? Vou te Agradeço seguir lá, bastante. vou te seguir lá. Tá? Agradeço. Abraço aí, valeu. Agradeço bastante, fico bem feliz. E acompanhem amanhã com a Pri, vai falar de financiamento coletivo. Acompanhem na quinta todas essas dúvidas de orçamento, a Rita vai poder auxiliar mais ainda. E aproveitem bastante essa oportunidade, né? Esse é o momento da gente trocar coisas, de falar sobre o projeto, são muitas oportunidades de editais surgindo, né? Então a gente tem que tentar e buscar todas as formas que a gente puder e não ficar chateado quando a gente não é contemplado diretamente no edital, porque às vezes a gente não é contemplado, mas às vezes outra pessoa contemplada nos contrata, a cultura é uma rede, né? Eu não acredito em concorrência, eu acho que tem muitas pessoas boas fazendo coisas legais e eventualmente eu não faço um projeto, mas sou contratada para outro, então não acredito nessa concorrência. Acho que quanto mais projeto tiver de outras pessoas melhores, mais oportunidade a gente vai ter de trabalho. Então, é um pouco isso, gente. Obrigada, Cauê. E fico à disposição. Dani, mais uma coisinha, desculpa, vou te interromper de novo. Ontem tu falaste de um site onde a gente pode ter acesso aos projetos e eu não consegui anotar. Eu vou anotar aqui no... É o versalic.cultura.gov.br. Depois eu coloco, disponibilizo lá no grupo também. Tá, obrigado. Obrigado. Tá bem? Obrigadão, Cauê. Isso, contigo. Isso aí. Obrigado, Dani. Eu cada vez aprendo demais. Valeu mesmo, assim. Né? A Dani sempre é minha referência, assim, das leis de incentivo à cultura, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que eu sei que ela trabalha com isso há muitos anos, né? E outra jornalista que acabou virando produtora, né? Eu sempre digo que tem muitos, assim, porque tem muito a ver, principalmente a parte de escrever os projetos, tem muito a ver com a tua maneira de escrever, né? E se aproxima muito o jeito de escrever um projeto do jeito jornalístico, né? Porque aquilo que eu falei ontem lá, da objetividade, da SKPOC lá, e dizer, fico muito feliz que vocês estão gostando, né? Nosso objetivo, sim, é ajudar do zero a poder ver todo mundo que está aqui com o projeto aprovado daqui a alguns meses, sabe? E daí vocês lembrando, nossa, apliquei aquilo que eu aprendi lá, ou coloquei aquilo que eu aprendi do meu jeito, né? Adaptei para minha linguagem, para minha arte e deu certo. Então, Dani, muito obrigado. Amanhã tem mais uma mulher incrível, né, da produção, né? A Pri, ela é diretora da IP Projetos, também é outra pessoa, assim, que foca muito no planejamento, né? Uma pessoa, como a Dani falou, na organização de um projeto, né? Na estrutura dele. Eu sempre digo que é importante numa equipe de projeto a gente ter esses dois tipos de pessoas, bem organizadas e as bem despirocadas, né?
Então, para dar certo. Então, a Pri também é uma das pessoas super, hiper organizadas, sim. E também tem uma experiência gigantesca, né? Ela conseguiu alguns projetos assim de captação de recurso coletivo impressionantes, né? E é sobre isso que ela vai falar amanhã. Então vai estar muito bacana amanhã também. A gente espera todo mundo, mesmo horário, 19h30 da noite. E é isso, gente, né? Dúvidas também pode mandar um WhatsApp. A Dani tem postado bastante coisa sobre informações assim de projetos no Insta dela, tá? Tá bem massa acompanhar lá também. E era isso, gente. Um beijo no coração de todo mundo. E quem se inscreveu direto pelo link, me manda, e não pelo e-mail, manda o seu nome completo e o telefone para depois a gente produzir os certificados, tá bom? Então é isso, gente. Beijão. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Até amanhã. Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu, abraço a todos. Até amanhã. É. Falou. Tchau, pessoal. Tava muito boa, Dani. Muito boa, muito enriquecedor. Muito bom. Muito bom encontrar vocês também nesse ambiente de produção aqui. Olha aí, olha quem se encontra aí. E aí, Johnny? Aí, pessoal. Beleza? Virou reunião da Caravana Beleza, isso aqui. Então tá, bem hoje, amanhã, 8h30 da manhã. Eu estou acompanhando uma evolução muito bonita também do teu trabalho, Cauê, vendo que como tu é versátil em estar dinamizando um ciclo como esse, que é super rico e com convidados e tudo, e ao mesmo tempo fazendo assessoria de imprensa para o projeto que é